Agora, minha gente, no Papo Reto, eu tenho a alegria de ter aqui para falar comigo, junto comigo, sobre esse assunto super legal, né? Qual é o segredo para uma relação duradoura? Tem alguns princípios que vale a pena a gente ouvir. Eu tenho a alegria de tê-la aqui, junto comigo agora, presencial, a nossa querida, grande psicóloga, Adriane, olha só, Severini. Adrianinha, olá, que Deus abençoe padre, você, tudo minha bom? querida. Boa tarde, finalmente Boa tarde. presencial de novo. Super elegante. Obrigada. Uma das mulheres mais bonitas na psicologia do Brasil. Não tem pra ninguém. Querida, Muito obrigada. você tá bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou muito feliz bem. com a sua presença aqui, viu? Ah, eu também. E para tratar desse assunto, nós vamos colocar um VTzinho. Eu queria que você me acompanhasse. Vamos prestar atenção, porque aí já vai no bom sentido, já aquecendo o coração de todo o povo aí. Roda o VTzinho. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Estas são as palavras de um padre dirigidas ao casal no altar. Casamentos são sinônimos de festa, alegria, sacramento e, acima de tudo, amor. Muitas vezes, ele acontece quando uma forte paixão está acesa entre duas pessoas. Mas apesar de muitos se unirem para um relacionamento duradouro e repleto de amor, acontece bastante também o oposto. Casais que se separam por não haver mais paixão e amor na relação. Diversos são os casais em que a separação conteve brigas, discussões e até mesmo abalou a vida do casal e dos conhecidos ao redor. Para que isso não aconteça, diversos conselhos são bem-vindos, com o intuito de manter o amor e a união exaurida pelos casais. Afinal, o amor faz o mundo girar. Para saber como manter uma relação duradoura e feliz, acompanhe o Papo Reto de hoje. Muito legal, tá vendo, minha gente? Muito legal, né? É um assunto muito propício. Mas eu gostaria, sim, Adrianinha, primeiramente, como um sacerdote da igreja, colocar um conceito que é importante o nosso povo também entender, que são, a grande maioria são cristãos que estão nos acompanhando. E claro que eu queria depois ouvir também a sua palavra como uma psicóloga a respeito desse assunto, para que haja uma vida duradoura. Primeira coisa, acho que é importante a gente salientar, que o matrimônio, ele é uma vocação. A palavra vocação, ela surgiu na própria igreja. É diferente de um ofício, olha, eu tenho uma aptidão para, né, profissionalmente falando. Agora, a vocação, nós só temos algumas, que a igreja, ela descreve. Então, a vocação para a vida matrimonial familiar é uma vocação. A vocação sacerdotal para quem tem um chamado especial. E a vocação para ser solteiro ou solteira, ok? Isso aí Por isso, a importância da gente, talvez aqui seja até a alavanca já, Adrianinha, para a gente colocar, que nem todo mundo tem a vocação para o matrimônio, ok? Isso foi perfeito. Nem todo. Para o matrimônio foi perfeita a colocação do senhor. Porque assim, a gente tem vontades, nós temos vontades biológicas, nossos como homem, as mulheres como mulheres, e temos atrações. Isso nunca, Deus fez as coisas assim. Eu estou falando no âmbito espiritual religioso, tá ok? Então, o fato de eu sentir vontade, de ter sonhos, isso não significa que eu tenha vocação para ter um matrimônio. Eu acho que a primeira coisa é isso, né, Adrianinha? Exatamente isso, porque as pessoas, a gente já é criado sem pensar muito se tem essa vocação para o matrimônio ou não. Então é como se fosse uma coisa normal, você nasce, cresce, estuda, daí algumas pessoas fazem faculdade, já se casam e têm filhos, só que não sabem nem por que estão se casando. Às vezes você não tem essa vocação para o casamento, mas como é uma coisa que já vem tão forte da sociedade, em cima da gente desde pequenininho, a gente se vê na obrigação de casar para suportar essa cobrança que tem. E muitas pessoas não têm essa vocação para o casamento. Só que é difícil ela se conhecer, entender isso e assumir que, de repente, eu nasci para ser solteira.
E tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Porque o casamento, você tem que ter essa vocação porque ele exige muito. É muita doação, você precisa, tanto o homem quanto a mulher, abrir mão às vezes de várias coisas. E que se você não tem essa vocação, você não vai ter essa vontade, esse ânimo, daí o casamento vai virando aquelas brigas que não terminam nunca. Tanto é que a gente já fala que a primeira pergunta dentro da vida matrimonial é deixar algo. Então, por exemplo, o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe, mas deixa a sua vida de solteiro, deixa os seus modos, porque como é uma vocação, cada um tende a se completar. Né? Quem tem a vocação é um complemento que se faz. Exatamente. É isso. Você cria uma terceira forma de viver. Tinha a minha forma quando eu morava com os meus pais, o meu marido tinha a forma dele quando morava com os pais dele, e agora a gente está criando a nossa forma. Então, e assim, e é nossa. Quando a gente fala de casamento, é nosso. Não necessariamente nós vamos ter que buscar uma vivência do que viveu meu pai e minha mãe. Não. Porque é nossa, é uma coisa que nós estamos criando agora como um novo casal. Nós dois, são dois casais diferentes, que eram meu pai e minha mãe, o que eram seus pais. Então é a mesma coisa, a gente vai criar uma terceira forma de viver em conjunto. Só que você tem que ter muito essa vocação e não ser impelido por causa da sociedade ou porque tem muito medo de ficar sozinho. Difícil, não é, Adrianinha? É muito difícil porque, assim, a sociedade cobra. Você vai chegando numa idade que está agora, ainda continua aos 30 anos, parece que é um marco, principalmente para a mulher, e ela precisa se casar, não porque ela está amando alguém, porque ela gosta, não, porque precisa, está na hora de se casar. E ninguém consegue explicar de onde vem essa demanda, essa ordem, quem que deu essa ordem. Então, parece que é uma coisa natural, as pessoas acabam confundindo paixão com amor, se casam por essa obrigação que elas sentem que tem que se casar, sem estar de fato amando a pessoa. Talvez às vezes então ela está apaixonada. Você falou da paixão e o amor, que é muito importante, que é assim, por isso que acho que muitas pessoas que estão sentindo uma paixão, não têm a vocação para o matrimônio, desculpa a palavra, se mete num local onde não deveria ter entrado nunca, e é onde muitas vezes começa a ver toda uma... as farpas acontecem, as doenças espirituais podem surgir a partir daí também, né? Porque você não tem a vocação, você não ama a pessoa e ainda você foi por um motivo errado, que às vezes foi o medo de ficar sozinha ou para cumprir aquilo que a sociedade está cobrando de você. Perfeitamente. Olha, gente, é a nossa querida psicóloga Adriane Severini, que não tem pra ninguém. E o tema tá bom, hein? Adrianinha, muito legal o princípio da nossa conversa, que é a questão da vocação. Ela parece que ela é o fundamento de tudo, né? Porém, a pergunta é essa, mesmo a pessoa percebendo que ela tem a vocação para o matrimônio, a gente sabe que nós estamos vivendo uma sociedade também muito sedutora, para que as pessoas vivam, independente da vocação, uma vida independente, né? Então, as tentações são muito grandes, as necessidades que a sociedade hoje nos cobra também é muito grande, mas tem que haver a diferença entre o casal, né? Elas são importantes e quais seriam um dos caminhos que na diferença do homem com a mulher, numa sociedade como essa, Adrianinha, né, que nos quer nos levar sempre a viver uma vida sozinho, independente, quais seriam os caminhos para que uma relação dê certo, dentro do seu campo de estudo? Eu acho que aquilo que é combinado não é caro. Então, se você entra num relacionamento, num casamento, você precisa deixar muito claro o que é combinado, como eu sou e o que eu espero do meu companheiro, do meu marido. Então, assim, quais as coisas que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto nele, o que eu não gosto. Então, hoje, independente dos papéis, tem o homem que cozinha, que cuida dos filhos e a mulher que trabalha. Então, isso tem que ser combinado. Tudo que é combinado não sai caro. Então, vamos combinar. Eu não sou uma boa de casa e, de repente, o meu salário é maior do que o meu marido. Então, a gente pode trocar de papel, mas desde que, antes de casar, isso seja combinado. Eu não posso chegar e falar, se vira agora com as crianças, porque... não gosto, não estou com vontade do meu salário, porque entra aquela coisa da competição, de um competindo com o outro. E tem que lembrar que nós estamos juntos para somar. E não eu entrar em competição, em concorrência com a minha esposa ou com o meu marido. Então, a gente soma. Então,
antes de casar já combina. Quem vai cuidar das crianças, quem vai cuidar da casa, quem coloca mais dinheiro na casa. Todas essas coisas parecem pequenas, mas é o que mais afeta no casamento. Entendo. Porque às vezes eu começo a sentir que eu ganho mais, eu começo a competir com meu marido, ele começa a competir comigo e aí deixou de haver o relacionamento. Está havendo uma competição onde deveria ser um ambiente de suporte, de ajuda, de um pegar na mão do outro e sempre lembrar, quando um está precisando, o outro ajuda. Então não é porque o homem tem que estar sempre forte e está lá porque para a mulher quando precisar. Não, a mulher também precisa ser forte para ajudar o marido quando precisar. A gente fala assim, é uma sociedade de duas pessoas, é uma dupla unida. Entendi. Então você colocou muita questão aí da não competição entre o casal, que é algo que a gente via muito, eu via isso muito na época dos meus pais, que o meu pai praticamente ele fazia muitas coisas que a minha mãe poderia fazer também, mas ele não deixava ela fazer, tá? Por uma questão muito dele também. E a maioria dos homens, antigamente, faziam isso. Não sei se entrava um pouco a questão de um machismo por causa da sociedade. É muito importante, por exemplo, se a mulher sabe dirigir, ela aprendeu a dirigir. A mulher, ela tem condições de ajudar algumas coisas que era muito própria do homem em casa. Olha aí, bacana. Você, na sua opinião, você diz que é importante que a mulher, o marido precisa ter essa conversa, de deixar ela também viver um pouco o mundo que ela pode fazer e não deixar só o homem se incumbir da maioria das coisas. Não, e de coisas simples, eu dou exemplo, o casamento da minha mãe e do meu pai foi um casamento lindo, que eu pego assim, que eu acho muito bonito como exemplo. Sim. E coisas simples, minha mãe tinha habilidade para consertar aspirador, ferro de passar roupa, trocar o chuveiro, meu pai não. Então, tudo bem, quem fazia essas coisas na minha casa era minha mãe. E, teoricamente, naquela época, deveria ser do papel do homem. Mas o meu pai não se sentia menos, porque ele não tinha essa habilidade, e nem a minha mãe se sentia superior ao meu pai, ou menos diminuída, às vezes, porque meu marido não sabe fazer essas coisas de homem. Sim. Porque ela sabia e ela gostava. Então, ela desmontava o aspirador, desmontava as coisas e fazia. Então, eles tinham uma combinação muito boa no casamento. Tanto é que raríssimas vezes eu vi eles brigando. Raríssimas. Então é uma dica maravilhosa que você está colocando para todos nós, que é essa conversa até antes de se casarem, né? Para ver assim o que eu gosto, o que eu não gosto, mas também aquilo que eu gostaria que você me ajudasse. Isso é muito importante. Olha só, gente. Tá bom, não tá? Nosso papo aqui. Sabe que agora a Adrianinha tá tomando um cafezinho gostoso, preparado com muito carinho, viu? Conta por quê, o que você tira daí, desse filme, como dicas pra gente ter uma boa relação matrimonial para quem tem a vocação. A gente começa a conversar quando você vê que a Cameron Diaz, ela casa, ela tem uma... Quem já assistiu o filme, eu vou dar um spoiler para quem não viu. A Julia Roberts vai criando uma série de situações, porque a gente fala de novo, aquilo de chegar numa certa idade, que foi os 28, perto dos 30, sim, ter que casar. Então, o medo de ficar solteira, ela já fez um arranjo com o amigo dela, que não é muito certo. Ele começou a amar outra pessoa e foi. Aí você vai vendo, ela vai colocando a noiva dele em situações que ela poderia terminar o noivado se não fosse certeza que ela amasse o rapaz. E ele também. Então, só que a autoestima da menina é tão boa que ela não entra em competição com a Julia Roberts em nenhum momento. A Julia Roberts ficou competindo sozinha com ela. E o rapaz, ele não tem nenhum momento, ele tem dúvida que ele quer casar com a noiva dele que ele escolheu. Então, assim, é a autoestima dos dois e o amor. Quando a gente fala, é o amor falando em primeiro lugar e o amor a si próprio, que é a autoestima. Então, são duas coisas que a gente precisa ter muito fortalecida para ter um casamento de sucesso. Porque você confia na outra pessoa, você entende o que está acontecendo, mesmo em situações muito difíceis, como ela vivenciou no filme, e o casamento continuou e deu certo. Maravilhoso. Olha aí. Tá vendo, minha gente? Quero ver. Vai ter muita gente que agora vai acontecer duas coisas. Ou vai querer casar de vez, porque percebeu que tem a vocação, ou vai querer desistir. É melhor do que casar, sabendo o que significa. Agora, tá caindo até um negócio aqui, mas vai ficar assim mesmo. Olha, você anda enxergando bem o padre e a... Por exemplo, a nossa querida psicóloga Adrianinha,
é super elegante, uma mulher bonita, fina, com aquela que está ajudando a gente entender que a família é um porto seguro quando se tem vocação e quando se tem alguns aspectos importantes para se viver bem numa relação entre um homem e uma mulher casados. Adrianinha, eu quero que você agora, por exemplo, quais são hoje os assuntos atuais dos matrimônios que você mais percebe como psicóloga que está sendo hoje uma deixa ruim dos tempos modernos e que as pessoas não estão sabendo lidar e que você daria algumas dicas? Está acontecendo muito no seu consultório. Sim, o que eu começo a ver muito é essa dificuldade das pessoas entenderem um outro. Então, infelizmente, acaba sendo um egoísmo. A partir do momento que você resolve ter uma família, você resolve casar, você tem que abrir mão de algumas coisas do mesmo jeito que o seu marido. Então, ambos abrem. Só que eu começo a perceber que as pessoas não estão querendo abrir mão. Então, eu me caso e quero continuar tendo a mesma vida de solteira que eu tinha. Não dá, são coisas incompatíveis. Então, você quer sair, agora está voltando, ter happy hour, legal, mas você combina com o seu marido ou com a sua esposa, eu vou, não vou, quanto tempo, que horas eu volto. Porque assim, a gente precisa sim dar satisfação, entre aspas, quando você está com outra pessoa. Então você fala, olha, eu vou sair, tudo bem, a gente vai, não é pedir permissão, mas é entrar num acordo que os dois estejam bem e estejam satisfeitos com isso, porque daí não gera ciúmes, não gera briga. De novo, o que é combinado não sai caro. Então, combina tudo que você quer fazer com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí vocês vão entrando num acordo. E as pessoas, eu sinto que elas têm pouca paciência. Então, hoje, eu estou mais irritada, então o seu marido, às vezes, tem um pouquinho mais de calma, ele está com problema no trabalho, ou você, sabe, entender e conversar muito. Eu percebi que teve muita separação, muito problema agora na pandemia, porque as pessoas conviveram, ficaram muito tempo juntas e elas não se conheciam. Se conheceram lá atrás, aí passava um tempo que no final de semana saía, mas saía com família, com amigos e não paravam para conversar. Então, antes de qualquer coisa, você tem que ser amigo do seu companheiro, da sua esposa, do seu esposo. Bacana. Conversar, ter amizade, não ter medo de falar aquilo que você está sentindo, medo de ser julgado. Tem que ser a pessoa que você mais confia e você ser a pessoa que ela mais confia também. Perfeito. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Nossa, hein? Olha aí, Barba. Vai pegando tudo isso aí, você que é casadão, junto com muitos aí. E agora, né, nosso tempo tá acabando. Adrianinha, que pena. Pra mim foi uma delícia esse programa junto com você aqui, você é especial. E pra gente finalizar hoje esse assunto, eu queria que você só falasse algo que você falasse, olha, para fechar, padre, isso aqui é muito importante, as pessoas saberem sobre o casamento. É assim, brigas são normais, acontecem, não muitas, mas não desista do seu casamento só por causa da primeira briga. Senta depois que acabar, conversa, porque o amor sempre vale a pena. Então, se você casou, espero que era porque você tenha vocação, estão os dois apaixonados, se amam. Então, continue, não desistam do casamento logo numa primeira briga que aconteça. Tá aí, gente, tá vendo? Então é só vocês seguirem aí a Adrianinha, tá aí, ó, tá vendo o Instagram dela, tá aí o Facebook, né? O site dela tá aí, é só vocês procurarem, a Adriana realmente é muito competente. Adrianinha, Deus abençoe você grandemente. Amém, muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. É isso aí, gente, ó.